Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o professor Márcio Rocha e o assunto do dia é texto literário e não literário. É um assunto bastante simples, mas que alguns estudantes ainda fazem um pouco de confusão quando tem que diferenciar esses dois tipos de texto. Eu fiz um resumo aqui bem enxuto para tentar resumir com vocês as informações que vocês precisam para compreender esse assunto. Vamos lá. Vamos começar aqui dando uma olhadinha no texto literário. Tá bom? Então, a primeira característica que a gente vai destacar sobre os textos literários é do ponto de vista da função da linguagem que esse texto utiliza. Então, o texto literário ele vai trabalhar com as funções estética, poética e emotiva da linguagem. O que significa isso? Significa que esse texto ele vai ter, além de se preocupar com a informação que ele vai passar, ele também vai ter uma preocupação estética, vai ter uma preocupação com a forma desse texto, como ela se apresenta no papel, como ela se apresenta sonoramente ao ouvido de quem está lendo ou ouvindo esse texto. Do ponto de vista da questão poética, esse texto também vai trazer uma série de outras construções mais livres, que dão duplo sentido, que vai constituir essa característica poética. Em relação à questão emotiva, significa que esse texto, o texto literário, ele também permite ao autor colocar algo de si nesse texto. Ele pode expressar opinião, sentimento, o seu ponto de vista sobre o mundo. Então, é um texto mais pessoal. Já ao contrário disso, o que a gente vai perceber aqui no texto não literário, é que ele vai trabalhar, em vez de ser com essas funções, com a função referencial e utilitária. O que significa isso? Essa função da linguagem, quando ela é aplicada dentro de um texto, ela diz que esse texto precisa ser o mais claro possível na transmissão de sua mensagem. Ou seja, o grande objetivo é transmitir essa mensagem da maneira mais clara possível. Outro aspecto que a gente vai observar quando se trata de classificar esses textos é a questão de que linguagem esse texto utiliza. No caso do texto literário, ele vai trabalhar com a linguagem conotativa. O que seria a linguagem conotativa? É aquela linguagem que que tem um sentido mais ampliado do que o sentido do dicionário, que permite novas interpretações, novos sentidos a essas palavras que são utilizadas nesse texto. Isso vai criar um fenômeno chamado de polissemia, que é o quê? É você poder fazer mais de uma leitura daquele texto que está sendo lido, ter mais de um ponto de vista, poder ter vários ângulos de visão sobre esse texto. Já em relação à questão da linguagem que é utilizada, o texto não literário vai usar a linguagem denotativa, objetiva, ou seja, é aquela linguagem que está mais próxima possível do sentido do dicionário, de como essas palavras são mais comumente utilizadas. E essa questão da objetividade significa também que essa linguagem é uma linguagem que foge às figuras de linguagem, que foge a uma série de artifícios utilizados, por exemplo, na literatura, que a gente não utiliza nesse tipo de texto, que é um texto mais técnico, mais científico. Quanto à questão do que esse texto pode produzir, ele vai, em relação à realidade, por exemplo, ele vai fazer o quê? Uma recriação da realidade. Quando eu estou trabalhando com o texto literário, eu não estou mostrando uma realidade verdadeira, eu estou recriando a realidade a partir desse texto, né? O que acontece, por exemplo, nos contos, nos romances, né? Na poesia, inclusive. Já o texto não literário, não. Ele relata a realidade tal qual ela é, ou pelo menos deveria ter essa grande preocupação em trazer um relato fiel da realidade, ao contrário do texto literário que vai reconstruir essa realidade a partir do ponto de vista do autor. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês ainda sobre o texto literário é que ele vai trabalhar com as figuras de linguagem. Então, metáforas, uma série de outras figuras de linguagem são amplamente utilizadas dentro desses textos, justamente para criar aquela sensação que eu falei para vocês de polissemia, a possibilidade de que esse texto abra várias visões, várias formas de lê-lo, várias formas de interpretá-lo e de entendê-lo. Já o texto não literário, por fim, ele não usa nenhuma figura de linguagem, ele é um texto objetivo, tende a ser um texto mais científico. Aqui, a gente pode exemplificar como texto não literário as notícias de jornal, os artigos científicos, as entrevistas, as reportagens, as bulas de remédios, manuais de instruções, os guias, todos esses textos são feitos para passar uma informação direta, de maneira mais limpa possível. Já os exemplos que eu posso dar de texto literário, dentre vários outros, são a poesia, o romance, o conto, mas você também pode somar isso às novelas, às fábulas, uma série de outros textos que a gente considera como textos literários. Bom, o nosso resumo de hoje termina por aqui. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.